Tudo bom, gente? Estamos lá na Biologia 2, conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a aula 5, especiação. Quando a gente fala para vocês, especiação é um mecanismo de formação de novas espécies na natureza. Para a gente poder falar do mecanismo de formação de novas espécies, inevitavelmente eu tenho que começar falando sobre o que é espécie. O que é, moçada, espécie? O conceito biológico de espécie. O conceito biológico de espécie, ele foi colocado por volta lá dos anos 1940 por um cidadão chamado Ernest Mayr. Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes. Gente, esse negócio de ser um grupo de indivíduos semelhantes, eu tenho um pouco de medo quando eu falo disso. Por que eu digo que eu tenho um pouco de medo quando eu falo disso? Porque pega, por exemplo, 3 bichinhos. Um cachorro pastor alemão, pega a moçada, um lobo e um cachorrinho poodle. Se eu perguntasse para você, desses 3 caras, quais são os 2 que vocês acham mais parecidos um com o outro? Não sei vocês, mas eu acho um pastor alemão muito mais parecido com um lobo do que com um poodle. O que quer dizer que alguém desavisado poderia acabar achando que pastor alemão e lobo são de uma espécie e o poodle é de uma espécie diferente, coisa que não é. Na verdade, lobo é uma coisa, pastor e poodle são outra coisa. Nesse caso, ambos são cães. Alguém briga comigo. Peraí, professor, nesse caso, se o pastor alemão parece muito mais com o lobo, o tamanho, o formato da orelha, do que com o poodle, por que o pastor alemão não é da espécie do lobo? Por que ele é da espécie do poodle? Ah, gente, nesse caso, porque o lance de ser semelhante é secundário no conceito de espécie. Muito mais importante do que eles serem semelhantes, quer dizer que eles são capazes de cruzar entre si. Em outras palavras, na natureza, quem é da mesma espécie é quem pode cruzar. Quem não pode cruzar não é da mesma espécie. Por que lobo e pastor alemão não são da mesma espécie? Porque eles não podem cruzar. E por que pastor alemão e poodle são da mesma espécie? Realmente, por que eles são da mesma espécie? Porque, convenhamos, não dá para cruzar um pastor alemão com um poodle, né? Apesar de ambos serem cachorros. Gente, olha a diferença de tamanho de um pastor alemão desse tamanhozão para um poodle bem pequenininho. Ora, se o pastor alemão for o macho e o poodle for a fêmea, pelo amor de Deus, né? Se o poodle for o macho e o pastor alemão for a fêmea, eu acho que nem com o elevador ele consegue chegar. Em outras palavras, não dá para fazer esse cruzamento. Ora, Landim, se não dá para cruzar o pastor alemão com o poodle, por que você diz que eles são da mesma espécie? É por isso que eu vou mexer no conceito. Melhor do que escrever capazes de cruzar entre si, é escrever potencialmente intercruzantes. Quando a gente fala, moçada, em potencialmente intercruzantes, o que quer dizer isso? Capaz de cruzar de modo direto ou indireto. Em outras palavras, não dá para cruzar o pastor alemão com um poodle por causa do tamanho, né? O pastor é muito grande, o poodle é muito pequeno. Entretanto, eu posso fazer o seguinte: posso cruzar o pastor alemão com um cachorro menor e com isso produzir um vira-latinha. Se bem que não chamamos vira-latas de vira-latas, né? É politicamente incorreto. O nome elegante para eles é SRD, sem raça definida. Pé duro, pronto, pé duro. Sem raça definida. Você pode pegar o poodle, cruzar com um cachorro um pouquinho maior do que ele e obter outro pé durinho, outro sem raça definida. Como, gente, os SRDs, vira-latas, pé duros, eles, moçada, têm um tamanho parecido, dá para eles cruzarem de maneira bem sucedida. É isso que eu quero dizer quando eu falo em potencialmente intercruzantes. Mesmo que não seja capaz de cruzar de modo direto, não dá para cruzar o pastor com o poodle por causa do tamanho, dá para cruzar de modo indireto. Pega o pastor, cruza com um cachorro menor, pega o intermediário. O poodle cruza com um cachorro maior, pega o intermediário e cruza. Se der para fazer isso, já garante que é da mesma espécie. É por isso, moçada, que todo mundo da espécie humana
é da mesma espécie. Por quê? Dá para cruzar dois homens um com o outro? Não, não dá para cruzar no sentido de gerar filhos. Por que eles são da mesma espécie? Porque por mais que os dois homens não sejam diretamente cruzantes, eles são potencialmente intercruzantes. Eu posso cruzar esse rapaz com a menina e gerar um filho. Posso pegar esse rapaz, outra menina, e gerar uma filha. Posso cruzar o filho de um com a filha do outro. Se for possível fazer isso, eu já garanto que é da mesma espécie. Para quem não conseguiu ver, é o mesmo episódio do pastor e do poodle. Não dá para cruzar o pastor e o poodle, mas eu posso cruzar o pastor com o cachorro, pegar o filhote, o poodle com o outro, pegar o filhote. Nesse caso, não dá para cruzar um homem com outro, mas eu posso cruzar cada homem com a mulher, pegar o filho de um, o homem com a mulher, a filha do outro, cruzo o filho de um com a filha do outro. Se der para fazer isso, eu já garanto que é da mesma espécie, potencialmente intercruzantes. Alguém vai lá e briga comigo mais ou menos desse jeito: ô professor, você estava dizendo que não dá para cruzar o pastor alemão com o poodle por causa do tamanho, né? E se eu fizesse inseminação artificial? Se eu pegasse o esperma do pastor e colocasse lá dentro do poodle diretamente, daria certo? Provavelmente não. Provavelmente não, moçada, porque existe uma incompatibilidade dos genes de tamanho entre o pastor e o poodle. Já imaginou se o filhote tivesse um corpo de pastor alemão e um coração de poodle? Um corpo muito grande, um coração muito pequeno, insuficiência cardíaca, não ia dar certo. Ou então o contrário, um corpo de poodle e um coração de pastor alemão, um corpo pequenininho, um coração muito grande, ia explodir lá o cachorro. Não faz o menor sentido. Então, nem inseminação artificial daria certo. E mesmo se desse certo, não vale para o conceito de espécie, porque o conceito de espécie diz potencialmente intercruzantes na natureza. Ou seja, para ser da mesma espécie, tem que ser capaz de cruzar na natureza. Não vale inseminação artificial, como também não vale cativeiro, né? Porque, por exemplo, às vezes, você bota lobo e pastor alemão em cativeiro juntos, e o bom e velho não é o que tem para hoje, né? Se estão os dois juntos lá, eles acabam se pegando. Então, às vezes, existem situações onde o lobo e o pastor alemão cruzam, né? Tu pega, por exemplo, moçada lá, tem aquele cachorro esquimó, né, husky siberiano, que o pessoal usa para poder puxar trenó. Tem uma lenda muito famosa que ele é o cachorro mais próximo do lobo que existe. Isso é lenda. Husky siberiano é tão próximo do lobo quanto o pincher de alguém, quanto o chihuahua de alguém. Isso é lenda. Ele parece pra caramba, mas é uma semelhança física, não necessariamente uma semelhança genética. Agora, existem casos relatados de, por exemplo, às vezes está lá o cara carregando lá, né, o trenózinho dele com o cachorro foge, é adotado por um grupo de lobos, e aí ele acaba cruzando com os lobos na natureza. Porque, por exemplo, quando é em zoológico, não conta, né? Porque o conceito diz potencialmente intercruzantes na natureza. Então, cativeiro não conta, zoológico não conta. Mas o caso do cachorro husky siberiano fugir e na natureza conta cruzar com o lobo, aí não é na natureza? É. Então eles são da mesma espécie, certo? Não, porque ainda tem um detalhe: potencialmente intercruzantes na natureza, gerando descendentes férteis. Ô moçada, quando acontece de lobo e pastor alemão cruzarem, ou lobo e um husky siberiano, né, que eu estava dando exemplo, cruzarem, mesmo na natureza, quando o husky siberiano, sei lá, se perde e é adotado pelo grupo de lobos, eles cruzam na natureza. Entretanto, o filhotinho deles é estéril, o que quer dizer que lobo e cão não são da mesma espécie. Para ser da mesma espécie, tem que cruzar de modo direto ou indireto na natureza, e os descendentes têm que ser férteis. O filhote do lobo com o cachorro alemão, com o pastor alemão, ele se chama de híbrido. Daí eu vou logo adiantando um conceito muito importante. Híbrido é o fruto do cruzamento entre espécies diferentes. Quando eu falo em fruto do cruzamento entre espécies diferentes,
entre espécies distintas, né, o híbrido sempre será estéril. Ou seja, nesse caso, quando eu cruzo dois animais de espécie diferente, com o lobo e o cachorro, o filhote, ele é estéril. Alguém deve estar pensando, mais ou menos assim, será que eu posso cruzar quaisquer duas espécies de maneira a gerar um híbrido? Será, moçada, que dá para cruzar um leão com um abacateiro para gerar um híbrido? Eu acho que o leão com abacateiro é bem óbvio que não dá para cruzar. Mas, por exemplo, será que dá para cruzar o gato com coelho para gerar um híbrido? Gato com coelho, já tem gente pensando, será que dá para cruzar o gato com coelho? E eu vou dizer para vocês que não dá. Porque para você poder gerar híbridos, existe um limite. Eu vou cruzar espécies diferentes, deixa eu acrescentar aqui um detalhe, entretanto, pertencentes ao mesmo gênero. Só vai, moçada, poder ser possível o cruzamento de espécies diferentes se elas têm o mesmo gênero. Como eu estava comentando, os híbridos estéreis. Como assim, Landim? O mesmo gênero? Beleza, como assim o mesmo gênero? É o caso do cachorro com lobo. Nome científico do cachorro: Canis familiaris. Nome científico do lobo: Canis lupus. Não sei se alguém lembra, mas o primeiro nome do nome científico, Canis, é o gênero. De maneira que esse cruzamento é possível. Sempre? Não. Gente, se não dá para cruzar um poodle com um pastor alemão, imagine cruzar o poodle com um lobo, né? Aí é que não dá mesmo. Então dá para cruzar, às vezes, quando o cachorro ele é grande, cães de grande porte, quando ele é criado desde pequeno com lobo e um se acostuma com o outro, mas não é regra. Híbrido é exceção. É o caso, por exemplo, lá de leão e tigre. Nome científico do leão: Panthera leo. Nome científico do tigre: Panthera tigris. Gênero: Panthera. Na natureza, eles não cruzam, mesmo porque o leão vive na África e o tigre vive na Ásia. Eles nem se encontram. Mas se você bota eles juntos no zoológico, só tem tu, vai tu mesmo, né? O leão pega o tigre. E aí nasce um filhote, um híbrido estéril. O caso mais clássico, entretanto, é quando o jumentinho pega a eguinha. O nome científico do jumentinho: Equus asinus. Nome científico da eguinha: Equus cabalus. Desse cruzamento, se nasce um macho, ele se chama burro. Se nasce uma fêmea, se chama mula. Fortes pra caramba, porém estéreis, né? No caso lá, burro-mula, eles não conseguem se reproduzir, eles são estéreis. Interessante, viu? Só dá certo o jumento com a égua, viu? O cavalo com a jumenta não funciona, né? Tem que ser o jumento com a égua, questão lá da compatibilidade genética. Fato é que esses caras, eles acabam sendo estéreis. No final das contas, quer dizer que para você ser da mesma espécie, semelhantes, capazes de cruzar de modo direto ou indireto na natureza com descendentes férteis. Daí, eu vou colocar uma espécie de esquema para você de repente chegar a responder o seguinte questionamento: dado dois carinhas, A e B, será que A e B são da mesma espécie? Ora, para você responder essa pergunta, se A e B são da mesma espécie, você vai fazer duas perguntas para você mesmo. Pergunta número 1: será que A e B podem cruzar? Duas possíveis respostas: sim, eles podem cruzar, ou então não, eles não podem cruzar. Se a resposta é sim, eles podem cruzar, você faz outra pergunta para você mesmo: os descendentes são férteis? Se a resposta é sim, os descendentes são férteis, trata-se da mesma espécie. A e B são da mesma espécie. Mas se a resposta é não, os descendentes não são férteis, eles são estéreis, tratam-se de espécies diferentes. Entretanto, a resposta à primeira pergunta poderia ter sido não, eles não podem cruzar. Se a resposta à primeira pergunta, podem cruzar, foi não,
você faz uma segunda pergunta. E os descendentes deles, gerados em outros cruzamentos, podem cruzar? Os descendentes gerados em outros cruzamentos podem cruzar? Se a resposta é sim, os descendentes gerados em outros cruzamentos podem cruzar, quer dizer que eles são potencialmente intercruzantes, então é a mesma espécie. Se não, eles não podem cruzar, são espécies diferentes. Que tal um exemplo repetido? Ora, moçadinha, colocando para vocês, será que pastor alemão e poodle são da mesma espécie? Pastor alemão e poodle podem cruzar? Não, por causa do tamanho. O pastor é muito grande, o poodle é muito pequeno. Descendentes deles de outros cruzamentos podem cruzar? Ora, não dá para cruzar o pastor com um poodle, mas eu posso pegar o pastor, cruzar com o menor, pegar o menor, cruzar com o mais menor, ai, chega doeu no ouvido. Pegar o mais menor, cruzar com o mais menorzinho, não, pelo amor de Deus, não leve a sério não o português. E pegar esse mais menorzinho e cruzar com um poodle. Ora, moçada, descendentes gerados em outros cruzamentos podem cruzar? Sim. E é por isso que pastor alemão e poodle são da mesma espécie. Por isso que eu vou dizer que eles são da mesma espécie. Será, moçada, que pastor alemão e lobo são da mesma espécie? Pastor alemão e lobo podem cruzar? Às vezes, né? Às vezes eles podem cruzar. Os descendentes são férteis? Não, são não. Quando eu vou lá e cruzo um cachorro com um lobo, o descendente, ele é estéril. O que quer dizer, nesse caso, que pastor alemão e lobo são espécies diferentes. Cá entre nós, o esqueminha que está aqui no quadro é um esqueminha bem bacana para ajudar você a ver isso. Será que, por exemplo, dois carinhas quaisquer, fulano e cicrano, são da mesma espécie? Aí você faz essas perguntas para você mesmo e vai analisando as respostas. No caso, moçada, do pastor alemão e do poodle, né? Estava comentando que eles são da mesma espécie, porque, apesar de eles não poderem cruzar, os descendentes de outros cruzamentos podem cruzar. Então, eles são potencialmente intercruzantes. Dito isso, eu tenho uma dúvida. Como é que eu poderia fazer para transformar pastor alemão e poodle em duas espécies diferentes de cachorro? Pastor e poodle é uma espécie só. É a mesma espécie, cachorro. Como é que eu poderia fazer para transformar o pastor alemão e o poodle em duas espécies diferentes de cachorro? Não estou dizendo que seria fácil, mas se eu eliminasse todos os cachorros do mundo de tamanho intermediário, deixasse só pastor alemão e variedades maiores, poodle e variedades menores, passariam a ser espécies diferentes. Quando você matasse o último beagle do planeta, né, você teria agora que o pastor alemão e o poodle são espécies diferentes. Por quê? Olha só, pastor alemão e poodle podem cruzar? Não, eles não podem cruzar. E os descendentes podem cruzar? Quando tinha cães médios, dava para cruzar indiretamente, né? Pegar o grandão, cruzar com o médio, pegar o filhote e cruzar com o cachorro pequenininho. Mas quando eu eliminei os cães médios, não dá para cruzar pastor alemão com poodle, nem os filhotes. A partir do momento que eu eliminasse todos os cachorros médios do mundo, não daria, moçada, nesse caso, para cruzar de modo direto nem indireto, passariam a ser espécies diferentes. E eu acabei de chegar no começo da aula de novo, né? Que o começo da aula, a gente está falando a respeito de especiação, nesse caso, especiação, a formação de novas espécies. Como é que a gente fala em formar novas espécies? A partir do momento que não der mais para cruzar dois caras, de modo direto ou de modo indireto. Ou seja, especiação é um fenômeno que vai acontecer a partir do momento que você tiver dois grupos que não são mais potencialmente intercruzantes. Ou seja, quando a gente fala de especiação, a gente está falando em isolamento reprodutivo. Quando não é mais possível cruzar nem de modo direto, nem de modo indireto. Então, passam a ser espécies novas. Como é que se faz esse isolamento reprodutivo?
Existem dois métodos básicos de isolamento reprodutivo. Número 1, existe isolamento pré-zigótico. Quando eu falo em isolamento pré-zigótico, o nome ele é bem autoexplicativo, ele impede a formação do zigoto. Existem várias modalidades de isolamento pré-zigótico. Número 1, moçada, o isolamento geográfico. Quando você tem que os carinhas vivem em hábitats diferentes. Estava comentando que leão e tigre são de espécies distintas. Mesmo porque leão vive na África, tigre vive na Ásia. Então eles não têm como se encontrar. Uma vez que eles não podem cruzar de modo direto nem indireto, que eles estão geograficamente isolados, eles são espécies diferentes. Isolamento, moçada, ele pode ser sazonal ou estacional. Nesse caso, quando a gente fala em isolamento sazonal ou estacional, espécies que têm épocas de reprodução diferentes. Era uma vez duas espécies de ave. Uma se reproduz na primavera, outra no outono. Quando uma está afim, a outra não está. Quando a outra está afim, a uma não está mais. A história de amor de muita gente, né? O cara está afim da menina, quando a menina está afim, o cara não quer mais. Pronto, né? Às vezes acontece. Nesse caso, não dá para cruzar, porque a época de estar afim é diferente. Quando um cara está disponível, o outro não. Quando o outro está, um não está mais. Nesse caso, isolamento sazonal ou estacional. Existe isolamento etológico ou comportamental. Ora, moçada, etologia, com T de tatu, é a parte da biologia que estuda o comportamento dos seres vivos. Eto, com T de tatu, o comportamento. E quando a gente fala em isolamento etológico ou comportamental, você ter cortes diferentes. Tudo bem, não tem esse acento circunflexo em corte, eu coloquei aqui só para ninguém ler corte quando for ler a anotação depois. Cortejar quer dizer conquistar o parceiro. Cortejar quer dizer ganhar o parceiro sexual. Cada espécie tem sua maneira de fazer isso, né? Um pavão, por exemplo, ele abre aquele leque de penas, faz uma espécie de dança do acasalamento lá para a fêmea, para poder chegar e conquistar a fêmea. Sendo, moçada, que a fêmea está julgando uma série de coisas, não apenas o leque de penas da cauda do pavão, mas se ele está executando a dança de modo correto. O simples fato dele não dançar de modo correto, a fêmea não quer saber dele. Às vezes, duas espécies não cruzam porque elas têm cortes diferentes, maneira de conquistar o parceiro diferente. Um exemplo, o canto das aves. O bem-te-vi canta dizendo, meu território é esse. O sabiá canta dizendo, meu território é esse. As aves cantam para demarcar o território. E a fêmea presta atenção no território do macho e vai atrás dos machos de melhor território. Daí, o bem-te-vi canta dizendo que o território dele é aquele, a fêmea vai atrás dos machos de melhor território. Mesmo que o sabiá tenha um território melhor, a fêmea do bem-te-vi não vai. A fêmea do bem-te-vi não vai porque ela só vai atrás de machos que têm um canto adequado. O simples fato do canto do bem-te-vi e o canto do sabiá serem diferentes faz com que você não tenha a possibilidade de reprodução, a possibilidade de cruzamento. Ou seja, cortes diferentes. Maneira de conquistar o parceiro é diferente. Existe, moçada, o isolamento ecológico. Quando a gente fala, moçada, em isolamento ecológico, é você ocupar nichos ecológicos diferentes. Ou seja, hábitos de vida diferentes. Era uma vez dois carinhas. Um vive de dia, outro vive de noite. Pronto, é suficiente para garantir que um não cruza com o outro. Eles podem viver no mesmo lugar, podem se reproduzir na mesma época, mas se um cara está lá se reproduzindo de noite e o outro de dia, quando um está afim e o outro não está, quando o outro está afim, um não está mais. Isso aí garante que eles não podem cruzar. Nós temos, gente, o isolamento anatômico ou mecânico. No isolamento anatômico ou mecânico, questão lá de tamanho diferente. Então, estava comentando que o pastor alemão e o poodle não podem cruzar,
Se fosse para falar em isolamento reprodutivo, seria isolamento anatômico, isolamento mecânico, aqui nesse caso. Existe o isolamento gamético. Entenda uma besteira? Na hipotética e nojenta situação de um ato sexual entre humano e não humano, não vai acontecer nada. Né? Teoricamente, se você pegar um espermatozoide de uma pessoa e um óvulo de chimpanzé, não vai acontecer nada, por causa lá dos gametas serem diferentes. A gente existe lá no gameta, particularmente no óvulo, uma estrutura chamada de zona pelúcida, onde a zona pelúcida do óvulo apresenta receptores específicos para espermatozoides da mesma espécie, e somente da mesma espécie. Por isso que eu estou colocando na hipotética e nojenta situação de você pegar um espermatozoide humano com óvulo de chimpanzé, não vai nascer nada. Não vai nascer nada porque o óvulo do chimpanzé tem a tal da zona pelúcida, que tem receptores que só aceitam espermatozoide de chimpanzé, não aceita espermatozoide humano, e vice-versa. Um espermatozoide de chimpanzé e um óvulo humano também não vai dar certo. Nesse caso lá, o espermatozoide humano só pode entrar no óvulo humano, espermatozoide de chimpanzé somente lá no óvulo de chimpanzé. Todos esses mecanismos, eles são bem bacanas, que eles impedem que o zigoto seja formado, né? Então são isolamentos pré-zigóticos. O segundo tipo é o isolamento pós-zigótico. No isolamento pós-zigótico, a gente às vezes tem espécies tão parecidas que elas cruzam e chega a gerar um zigoto. Só que, de alguma maneira, a linhagem desse zigoto está fadada ao insucesso. O isolamento pós-zigótico, nesse caso, ele vai lá e impede o prosseguimento da linhagem. O zigoto se forma, beleza, mas de alguma maneira aquela linhagem está fadada ao insucesso. Claro, lá vamos nós colocar algumas possibilidades. Número 1, a inviabilidade do híbrido. Na maioria das vezes em que cachorro e lobo cruzam, nem formam zigoto, né? Nem formam zigoto direito. Nesse caso lá, o zigoto se desenvolve, ele se desenvolve e morre logo em seguida, porque o híbrido tem tantas alterações, ele tem tantas deformidades, que ele não consegue sobreviver. Então, normalmente não forma o zigoto, e se forma o zigoto, o embrião morre logo em seguida. Inviabilidade do híbrido, a linhagem não prossegue. Se o híbrido ele sobrevive, ele nasce, ele é estéril. É o caso do jumento com a égua, né? Que o jumento com a égua vai lá dar o burro nasce, mas ele é estéril, então a linhagem não prossegue. Existem raríssimos casos onde você vai lá e pega o burro e ele é fértil, ou a mula e é fértil, extremamente raro. Mas nessas poucas situações, o filho do burro, o filho da mula, não vai conseguir sobreviver. Falaremos em deterioração da geração F2. Isso aqui é que quando o híbrido é fértil, o resultado é que seus descendentes obrigatoriamente são estéreis. Ô Landim, por que o nome é deterioração da geração F2? Ora, isso aqui caiu, vamos nós. Peguei o jumento com a égua, nem era para esse cruzamento acontecer. Se esse cruzamento aconteceu, aí nasce, por exemplo, um burro, ou nasce uma mula. Era para o burro ou para a mula serem estéreis. Nas várias situações onde o burro ou a mula é fértil, o burro pode cruzar com a égua, a mula pode cruzar com o jumento, e isso vai gerar um filhote. Aí esse filhote, obrigatoriamente, é estéril. O nome deterioração da geração F2 é uma linguagem de genética, né? Primeira geração que eu estudo em genética, geração P. Segunda geração, F1. Terceira geração, F2. Então a geração F2, ela vai ser estéril obrigatoriamente,
o filho do híbrido obrigatoriamente será estéril. O híbrido, às vezes, acaba sendo fértil. A gente, moçada, está discutindo com vocês como é que você vai gerar uma espécie nova. Mecanismos de especiação. Sendo que a especiação leva, ou acontece, né? Devido lá ao isolamento reprodutivo. Agora, como é que você faz para chegar no isolamento reprodutivo? Aí nós vamos ter alguns métodos em especial. É o caso, por exemplo, de duas situações. Número 1, anagênese. E outra chamada cladogênese. Anagênese é a transformação gradual de uma espécie em outra espécie. É a transformação gradativa de uma espécie em outra. De uma espécie em outra espécie. Ou seja, se uma espécie X gradativamente vai virando uma espécie Y, o nome disso é anagênese. Um exemplo, né? Há 5 milhões de anos atrás, teu nome era Australopithecus. Aí você vai mudando. Há mais ou menos 2 milhões de anos atrás, teu nome passa a ser Homo habilis. Aí tu vai mudando. Há mais ou menos 700 mil anos, seu nome passa a ser Homo erectus. Você vai mudando. Há mais ou menos 100 mil anos, seu nome é Homo sapiens. Olha, moçada, anagênese, uma espécie gradativamente vai virando outra. Esse vai virando esse, vai virando aquele, vai virando aquele. Anagênese é o nome. Quando a gente fala em cladogênese, é um mecanismo, moçada, pelo qual uma espécie origina duas novas espécies. Opa, quer dizer então que quando a gente fala em cladogênese, A se divide para originar B, para originar C. Quando você trabalha desse jeito, o nome disso então será cladogênese. Quando a gente fala em cladogênese, A origina B e origina C, beleza, né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Nós vamos ter algumas maneiras de trabalhar com a cladogênese. Cladogênese também é chamada, às vezes, de especiação dicopátrica. Dico, 2, que é um cara, origina 2. E existem lá 3 maneiras de acontecer. A mais comum se chama de especiação alopátrica, onde o nome alo quer dizer diferente, pátria, região. Na especiação alopátrica, tudo começa com isolamento geográfico. É o caso mais frequente de acontecer. Quando a gente fala, moçada, em especiação alopátrica, né, uma vez você tem isolamento geográfico, era uma vez uma população inicial de seja lá qual for a espécie de seres vivos. Esse cara vai lá e ele se espalha e origina duas novas populações. Eu vou chamar de subpopulação X e de subpopulação Y. Imagine, moçada, que entre eles nós temos agora uma barreira geográfica de difícil transposição. Uma montanha muito alta, um braço de mar, né, um rio caudaloso, alguma coisa do gênero. Quando você tiver essa barreira geográfica, eu vou dizer que você tem o isolamento geográfico aqui nesse caso. Sendo que quem manda na evolução é a seleção natural, mas quem manda na seleção natural é o ambiente. O que acontece é que em meios diferentes nós vamos ter pressões de seleção natural diferentes. Como assim, Landim? Ora, moçada, nesse caso, o que vai estar acontecendo, imagine que essa subpopulação X está numa região polar e que essa subpopulação Y está numa região desértica. Em cada ambiente, a seleção natural tem exigências diferentes.
Quem está na região polar, seleção natural favorece pelo grande, para proteger contra o frio. No deserto, pelo pequeno, para eliminar calor. Na região polar, seleção natural favorece um pelo branco, para camuflar na neve. Na região desértica, um pelo bege, para camuflar na areia. Ou seja, cada meio seleciona características diferentes. Nesse caso, com o tempo, eu tenho o acúmulo de diferenças genéticas. Notem que esse acúmulo de diferenças genéticas acontece devido, basicamente, à seleção natural ser diferente. Tanto é que daqui a alguns bons milhares de anos, eu vou dizer que a subpopulação X, ela é uma subespécie, o fulaninho da neve. Ele, moçada, tem um pelo longo, branco, e a subpopulação Y agora é outra subespécie. Subespécie Y, o fulaninho do deserto. Ele agora tem um pelo curto, bege, e aí vai. Enquanto eu chamar de subespécie, é porque ainda pode cruzar. É porque ainda é da mesma espécie, dá para gerar descendentes férteis, e aí vai. Entretanto, imagine que com o tempo, novas diferenças se acumulam. E chega uma hora, não dá mais para cruzar, nem de modo direto, nem de modo indireto. De maneira que, quando não for mais possível cruzar, nem de modo direto, nem de modo indireto, eu vou dizer que eu tenho isolamento reprodutivo. Imagine que chega uma hora que, por algum motivo, esse cara não pode cruzar com esse. Quando isso acontece, eu vou dizer que agora, isso aqui não é mais uma subespécie, isso aqui é uma espécie nova, e isso aqui agora é uma espécie nova, a partir do momento que não der mais para cruzar, e só então que a gente vai falar em especiação. Notem que a especiação alopátrica eu posso resumir em 3 etapas. Número 1, o isolamento geográfico, como tudo começou. Número 2, o acúmulo de diferenças genéticas originando subespécies. Número 3, o isolamento reprodutivo, e somente com o isolamento reprodutivo é que nós temos espécies novas. Lembrando que na alopatria ela envolve a formação de subespécies, também chamadas de raças geográficas. A gente, moçada, tem lá a alopátrica, mas a gente tem 2 outras situações, chamadas de simpátrica e de peripátrica. Como ficou meio apertado aqui o meu espaço, eu rapidamente comento do lado de cá. A simpátrica, ela não tem isolamento geográfico. Então, nesse caso, as 2 novas espécies que surgem na mesma região, sem isolamento geográfico, numa mesma região. Normalmente, o isolamento ele é comportamental, ecológico, estacional, mas não tem isolamento geográfico. E as 2 espécies novas formadas na mesma região. E existe isolamento peripátrico, ou a especiação peripátrica, onde a especiação peripátrica também não tem isolamento geográfico, mas as 2 espécies novas que se formam, elas se formam não é na mesma região, em regiões vizinhas. Ou seja, não chega a ter um isolamento geográfico, mas também não é na mesma região, em regiões vizinhas, as 2 outras possibilidades. Então, alopátrico, regiões diferentes. Simpátrica, mesma região. Peripátrica, regiões vizinhas, as maneiras que nós temos de fazer especiação.